Olá, pessoal! Hoje eu quero trabalhar com vocês duas noções sobre o texto literário e o texto não literário. Mas alguém pode me perguntar, existe diferença? Sim, existe diferença, porque cada texto ele tem uma especificidade. Cada texto ele aponta para uma situação. Vamos observar essas duas imagens. Qual é a diferença entre eles? Que mensagem esses textos trazem? Como eu interpreto cada um deles? Veja aquele primeiro desenho, 1980, 2017. Há uma mensagem aí, há um texto aí. Veja esta segunda imagem que diz: avião faz pouso de emergência em Campinas. Como eu interpreto esse texto? Eu posso dizer que um navio fez pouso de emergência, eu posso dizer que um carro flutuou em emergência em Campinas. Vocês vejam que são informações diferentes, mas todas elas trazem uma informação para o leitor. E esses dois textos? Nós temos uma bula de remédio e um poema. São iguais? Dá para eu ler a bula de remédio da mesma forma como eu leio o poema? Ou dá para eu ler o poema da mesma forma como eu leio a bula de remédio? Evidentemente que não, porque cada um desses textos tem uma função e uma direção específica. Então vejamos, o que é o texto literário? O texto literário, ele utiliza uma linguagem não comum, ou seja, uma linguagem fora do comum. A intenção do texto literário é fazer com que você, leitor, reflita sobre o que você leu. E a partir dessa reflexão, você começa a ter uma interpretação pessoal do que você leu. A mensagem no texto literário, ela é indireta. Muitas vezes a mensagem está escondida em pequenos detalhes. Está escondida em pequenas situações, obrigando você, leitor, a buscar essas informações. Ou seja, é um trabalho quase que de garimpeiro. O texto literário, você tem que garimpar a informação dentro do texto. A linguagem no texto literário é poética, é emotiva. Ela apela para os sentidos, para os sentimentos e para as nossas vivências. O texto básico do texto literário é a lírica. E por que isso? Porque na antiguidade, os poemas eram cantados e acompanhados por um instrumento de corda chamado lira. Nós vamos ter uma imagem do que é uma lira. E até hoje, no momento em que nós vivemos a chamada contemporaneidade, essa poética passa por acompanhamento de violões, de guitarras, de instrumentos musicais, e fazem parte da nossa vida. Ou você acha que quando você vai a um show, aquele acompanhamento musical, o cantor ele está cantando um poema. Ele está sendo acompanhado de instrumentos musicais, não mais a lira, mas ainda instrumentos musicais. Vejam, o primeiro quadro mostra um poeta grego com a lira, esse instrumento que parece um U, com cordas, e ele tangia, ele tocava esse instrumento e cantava os poemas. Na Idade Média, esses poemas, esses instrumentos musicais foram acrescidos da guitarra, do alaúde, da flauta, que são os chamados instrumentos de sopro, e os instrumentos de percussão, como o tamborim. Se vocês querem algo mais moderno, veja, nós temos acompanhamento lírico. Mas alguém pode me dizer, mas o sujeito ali está com uma guitarra, o outro está com um baixo, o outro está com uma bateria. Sim, mas não deixam de ser acompanhamentos musicais para que o artista possa declamar o seu texto cantando. Agora vamos ver esses dois exemplos. Nós temos o primeiro poema, bastante conhecido, chama-se Soneto da Fidelidade. Quem não conhece esse mote? Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
do grande poeta Vinícius de Moraes. A maioria das pessoas conhece esse poema. E o segundo, Tocando em Frente, a música do Almir Sater. Há diferença entre eles? Não, ambos são poemas. A única diferença perceptível é que um você lê, o outro você canta. Mas não deixam de ser poemas líricos. Há o acompanhamento musical. Eu posso musicalizar o poema do Vinícius de Moraes? Sim, você pode. Eu posso apenas declamar Tocando em Frente do Almir Sater? Sim, você pode. Porque são obras que estão aí para que você possa trabalhar com eles, para que você possa estudá-los e interpretá-los. Lembre-se do que eu falei? A lírica, a poesia, ela mexe com os sentimentos, com os sentidos, com a emoção. Esse é o texto literário. O texto literário ele pode se dar de duas formas. Em forma de prosa, romance, os contos, microcontos, fábula. Até mesmo aquelas histórias que nós temos dentro da escola. Quem nunca contou para o colega a história da mulher de algodão? Ou da mulher de branco no banheiro? São histórias contadas. E veja que essas histórias se revestem. Cada vez que um conta para o outro, você acrescenta um elemento a mais. Um elemento fantasioso a mais. Que chega a um ponto em que você não sabe mais o que é realidade e o que é fantasia. As histórias folclóricas que nós temos, Curupira, Boitatá, Mãe d'Água, Iara, e aqueles contos importados também da Europa, histórias de lobisomens, histórias de vampiro, quem não gosta dessas histórias? E cada vez que alguém conta, cada vez que alguém representa, ou cada vez que alguém filma, novos elementos são acrescentados nessa história, a ponto dela quase perder noção da realidade. A outra forma do texto literário, a poesia, são os poemas, as elegias, as trovas, os sonetos e outras formas mais específicas. Mas seja, poesia, você pode partir de um conceito básico. São todos os temas que possuem rimas, se bem que, na atualidade, são poucos os poemas que possuem essas rimas. Mas quem canta, por exemplo, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Nós temos aí rimas dentro de um texto. Isso é um texto lírico, isso é um texto literário. Mas por enquanto nós não vamos entrar nessa seara. E por quê? Vai ficar muito complicado, porque são noções básicas que eu quero passar para vocês. E o texto não literário? Há um fator simples do texto não literário. Textos não literários são informações escritas, mas a interpretação tem que ser única. Ou seja, eu não posso pegar, por exemplo, uma bula de remédio, uma receita de bolo, ou mesmo uma instrução para se trabalhar com uma máquina, e eu ter uma interpretação e você ter outra. Com certeza vai dar acidente. No texto não literário, a intenção dele é comunicar uma mensagem específica. De que forma? Se eu pegar, por exemplo, uma bula de remédio e der para 100 pessoas lerem essa bula, as 100 pessoas têm que interpretar de uma única forma, senão alguém pode morrer, ou algo pior, se intoxicar, sei lá. Pior do que a morte, acredito que não há, mas temos que tomar cuidado nessa situação. Então, quando eu trabalho com o texto não literário, eu estou trabalhando justamente nesse sentido. Eu não posso fazer com que quem vai ler esse texto tenha uma interpretação diferente daquilo que eu quero que ele tenha. Observemos esses dois textos. Mas alguém pode dizer, professor, isso não é um texto. É. Porque o texto, ele não precisa ser essencialmente escrito.
A linguagem, ela é variada. Um quadro é um texto, uma gravura é um texto, um sinal é um texto. Veja, eu tenho aqui 2 textos. O primeiro, dicas para usar uma máquina de lavar. Observem que nesse texto as informações elas são precisas. Agora imagine, na sua casa, você lê de um jeito, sua mãe lê de um jeito, sua irmã lê de um jeito. O que vai ocorrer? Em pouco tempo a máquina de lavar vai estar estragada. No entanto, se todos lerem e obtiverem a mesma informação, o que se terá? O produto que se tem em casa vai durar por um bom tempo. E todo mundo vai compreender o que é este texto. Veja o segundo exemplo. Simplesmente a figura de um homem em um círculo vermelho com uma tarja vermelha. O que esse texto significa? Proibido a passagem de pedestre. Esse é um texto de uma placa de trânsito. E veja, não há letras, mas qualquer um que olhar para essa placa tem uma interpretação única e objetiva. Neste ponto, é proibido que pedestre ultrapasse a rua, atravesse a rua. Essa é a função do texto não literário. Nos 2 exemplos, apesar da instrução para a máquina vir com palavras e o outro apenas uma imagem, ambos possuem a mesma função: prestar uma informação precisa para o leitor. O uso do texto não literário está presente em toda a vida. Basicamente, dentro da sua casa, a partir do momento que você sai do portão para fora, na rua, na escola, no mercado, no shopping, em qualquer lugar onde você vai, você encontra um texto não literário. Ou seja, a nossa vida, ela está rodeada de textos. E nós temos essa capacidade de ler e interpretá-lo. Mas a gente vai mais além disso. E nós podemos falar, inclusive, do mundo virtual, o mundo da internet, da comunicação online. Quem tem um WhatsApp tem aquelas imagens, aquelas figuras que, apesar de não ter nada escrito, quando você manda um WhatsApp para um colega seu com uma carinha rindo, o que você está dizendo ali? Olha, eu estou feliz. Ou se você manda uma pessoa com uma lágrima, uma daquelas figurinhas com uma lágrima no rosto, olha, agora eu estou triste. E ambos conseguem fazer essa leitura. Então você pode usar as chamadas TICs, toda vez que você ouvir essa palavra, TIC, T-I-C, Tecnologias de Informação e Comunicação, você trabalha com o que há de tecnológico dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de estudo, ambiente de trabalho, ou até mesmo o seu celular, que são instrumentos de comunicação, são ferramentas de comunicação e que possuem diversos recursos, utilizando-se do texto literário ou do texto não literário, inclusive textos que não utilizam de nenhuma palavra, mas que também são textos. E eu encontro esse texto ao sair na rua, em outdoors. Quem anda pela cidade está vendo outdoors, propaganda, aqueles tabloides que você recebe em mercados, em lojas, tudo ali há textos. Muitas vezes tem apenas o produto e o valor, mas você consegue interpretá-lo, ler e interpretá-lo de maneira eficaz. Então veja, nós estamos trabalhando apenas fornecendo conceitos de algo que você já sabe e que você trabalha com isso todo dia. E também faz isso através de como? Quem tem Facebook, Twitter, Instagram, os chamados blogs, vlogs e por aí adiante, pode trabalhar com o texto literário ou o texto não literário. Para quê? Para comunicar. Nós precisamos nos comunicar. Nós, seres humanos, nós nos comunicamos. É uma necessidade do ser humano a comunicação.
Vamos ver esses dois exemplos de utilização do texto não literário presente no nosso cotidiano. Vejam, o primeiro texto, apesar de estar numa língua estrangeira, simplesmente você olhar para esse texto, você compreende a mensagem. Alguém está dizendo, olha, você que está gordinho, procure uma academia e vá malhar. E ali embaixo, o número de uma academia. O segundo caso, nós temos ali um cartaz do filme As Crônicas de Nárnia. Há algo escrito? Pouquinha coisa. Mas você vê um leão, guerras, uma luminária e um urso. A partir disso aí você consegue interpretar a priori. O conceito a priori é um conceito primário. É aquele primeiro conceito que você tem. Olhando este cartaz do filme Nárnia, você consegue identificar do que se trata o filme? Não. No entanto, você está articulando no mesmo cartaz as duas formas de texto, o literário e o não literário. O não literário é o que está escrito. E o literário é a interpretação que eu faço da escrita e da imagem presente no cartaz. Vamos adiante. As imagens, no segundo caso, as Crônicas de Nárnia, mostram o enredo do filme, mas não revelam o enredo. Isso é provocativo. É uma forma que os produtores do filme usaram para quê? Para despertar a sua curiosidade e você ir assistir ao filme. Então, há uma estratégia de mercado, aí a chamada estratégia de marketing, mas também há informações primárias ou informações primeiras para que você possa se aproximar do texto e essas informações primeiras despertam a sua curiosidade. Veja esse segundo exemplo. Esse é um filme brasileiro lançado agora em 2018 chamado Bacurau. São dois cartazes do mesmo filme, mas no primeiro cartaz eu tenho apenas uma ave. E no segundo cartaz, várias pessoas segurando armas. Que relação há entre o primeiro cartaz e o segundo cartaz? E veja que ambos trazem destaque o título Bacurau. E aí você pode pensar, mas o que é um bacurau? É uma ave de rapina, é uma ave noturna. E aquelas pessoas segurando armas, escrito bacurau. Opa! Plantou-se uma dúvida em minha mente. E essa dúvida está fazendo com que eu articule tanto a noção de texto literário quanto de texto não literário. Para quê? Para que eu vá ao cinema, compre o ingresso, assista ao filme e mate essa minha curiosidade. Então veja, o uso do texto literário e não literário, ele é estratégico para comunicar, para se fazer uma comunicação. Então, quando você sair de sua casa, do seu local de trabalho, observe esses textos. Eles trazem informação, mas eles te provocam também para alguma coisa. E essa provocação é a viagem que a gente está fazendo. Então vejam, trata-se do mesmo filme, mas com cartazes diversos. E você já viu isso? Onde? Você já viu isso no seu Instagram, se você tem? Você já viu isso no seu Facebook? Você já viu isso no seu WhatsApp? Quantas mensagens de WhatsApp você recebeu com uma foto ou um pequeno filme? E ali mostra uma situação e você, na curiosidade, vai e abre. E para você compreender essa situação, você tem que assistir o vídeo por inteiro. Quem mandou, mandou com uma intencionalidade. Quem mandou esse texto, ele queria provocar exatamente essa reação em você. O texto literário e o texto não literário provocam essa reação. Eles levam você justamente a isso. E isso é utilizado por lojas, por fábricas, por empresas,
para que você conheça produtos. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje se fala muito em carro voador e em moto voadora. Aí você pergunta, isso é necessário para a humanidade? Um carro voador? Uma moto voadora? Mas vejam que a propaganda, ela não fala sobre a necessidade ou não, mas ela sempre associa o carro voador a esporte, a isso, aquilo, justamente para provocar a curiosidade em você e você possa conhecer o produto. Então, essa provocação está em todo momento. Instagram, Facebook, Twitter, blogs, vlogs, que as pessoas criam para demonstrar o que elas são, mas também para transmitir informação e conhecimento. Então, o texto literário ou não literário são mecanismos de comunicação que se utilizam de diversas estratégias de linguagem para chamar a nossa atenção. Imagine um mundo em que não houvesse esse tipo de comunicação. Seria um mundo de silêncio. E ninguém faria nada ou falaria nada. Mas a articulação do texto literário com o não literário nos leva a uma reflexão profunda. E de uma certa forma, até de prazer. Como assim? Você acaba se tornando um detetive para descobrir o que aquela mensagem quer dizer para mim. O que aquela mensagem tem de tão importante que fez com que eu parasse o meu tempo e me debruçasse sobre ela para entender o que ela quer dizer. Então vamos conceituar? Vamos começar a trabalhar com conceitos. O que é um texto literário? O texto que se utiliza de uma linguagem figurada, apelativa e emotiva para mostrar que existe uma realidade alternativa. E o não literário? Se utiliza de uma linguagem referencial e precisa para transmitir uma única mensagem para todos os leitores. Então, pessoal, é um conceito básico que eu queria deixar para vocês. E vejam, se você ficou curioso sobre isso, vai lá no canal Descomplica, está aí os links, vá lá, assista e depois a gente conversa. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.